Não delegue o sucesso da sua carreira para outra pessoa. Não delegue para sua empresa, para o seu líder. O que você está fazendo para se apropriar? Tem alguma liderança, assim, algum caso que te marcou de alguém que se vocês conseguiram transformar como liderança? Que hoje as empresas, nesse mercado assim, em constante mudança, estão buscando num líder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores da organização e, é claro, também sobre a sua carreira. Aproveita aqui, já sai clicando, compartilhando o conteúdo. Ajuda demais o nosso canal a chegar em mais pessoas e levar o nosso propósito adiante. Sem mais delongas, vamos, Isa? Vamos lá? Então hoje a gente tem o prazer de receber Eliane Ramos, diretora regional da PI, que é representante exclusiva no Brasil há 33 anos. Ela também é presidente do Conselho da BRH Brasil, presidente do Conselho de Recursos Humanos da Seminas e conselheira de algumas empresas também. Eliane é graduada em Psicologia pela PUC Minas, mestre em Administração Estratégica de Negócios e tem formação como conselheira de administração pela Fundação Dom Cabral. Ela também tem especialização em Conselho para Comitê de Pessoas pelo IBGC. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho dela. Falando sobre a PI, Predictive Index, é uma empresa de consultoria com sede em Boston, nos Estados Unidos, com mais de 64 anos de sucesso. Seu objetivo é usar a avaliação comportamental e cognitiva para ajudar as empresas e organizações a superarem os desafios do local de trabalho. Como representante exclusiva no Brasil, a Praindex Brasil atua há mais de 30 anos e com mais de 300 empresas clientes. A equipe de gerenciamento possui especialistas em pesquisa, psicologia, desenvolvimento organizacional, consultoria de gestão e relacionamento interpessoal. Falei certo, Eliane? Super certo, sua pesquisa foi sensacional. Seja muito bem-vinda. Quem é a Eliane Ramos? Então, nas palavras da Eliane, se puder contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, carreira, em que momento de vida e carreira que você tá agora. Se apresenta aí pro nosso público, por favor. Olha só, muito legal estar aqui com vocês. A gente ser recebido com um astral tão grande, quando essa sintonia flui, fica muito mais fácil uma conversa. E é isso que a gente tem que trazer para as empresas. Um ambiente leve, um ambiente com muita empatia. E quando a gente conhece uma pessoa, igual a gente se conheceu aqui agora, a gente foi trocando alguns WhatsApp, e a gente sente esse acolhimento, esse carinho. Muito obrigada. Super feliz de estar aqui com vocês. E uma ideia sensacional, porque o que as pessoas mais precisam de inspiração é que podcasts como esse que vocês estão criando tragam inspiração para as pessoas, para que elas cuidem melhor das carreiras. Uma das coisas que eu falo muito é o seguinte: não delegue o sucesso da sua carreira para outra pessoa. Não delegue para sua empresa, para o seu líder. O que você está fazendo para se apropriar? E esse canal de vocês é uma coisa que pode ajudar. Então, eu sou Eliane. Sou casada há 30 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, que eu acho que o maior desafio que a gente tem na vida depois que a gente vira mãe é ser melhor para os nossos filhos. E eu acho que o trabalho, como dignifica o homem, dignifica muito uma mãe também. É possível balancear todos esses pontos? Claro que é. Eu acho que a fortaleza, quando a gente vira mãe, a gente estava falando aqui, você vai ter mais um filho agora, a gente fica muito mais forte para cuidar da nossa carreira, para cuidar do nosso desenvolvimento. Porque o ser humano é integral. Não adianta eu ser feliz pessoalmente se eu não sou feliz no que eu faço. Então, trazendo para o lado profissional, eu sou muito feliz e realizada no que eu faço. Eu costumo falar que eu sou uma geração Z da minha época, porque eu já passei de 50. Então, eu sou uma geração Z da minha época. Eu resolvi empreender, eu conheci o PI numa grande empresa, líder de seu setor até hoje no Brasil. O presidente dessa empresa foi para Harvard fazer um curso e trouxe o PI para a gente usar, todo o inglês na época. E eu me apaixonei. Então, você imagina, eu como psicóloga, um sistema que faz um mapeamento de perfil das pessoas, ligado à tecnologia, porque é a tecnologia que faz. As pessoas naquela época viravam e falavam assim, mas não faz sentido, uma psicóloga, isso não existe. E ainda levantaram as características comportamentais das pessoas. Não, o técnico é muito mais importante, como ela é, não faz sentido. Enfim, teve muita crítica na época, muitas pessoas, mas eu acreditei muito. E deu certo. Então, eu estou aí há 33 anos, eu tive um grande mentor inspirador, que foi quem trouxe o PI para o Brasil, que é o Mano Nigri. É um grande empresário, ele já foi presidente de um grupo de mais de 30 empresas, e ele se identificou muito com o PI, ele começou usando dentro das empresas dele. E a gente se conheceu
nessa transição, ele trazendo para o Brasil, e eu me apaixonei, resolvi mudar totalmente de carreira. A gente vê que as mulheres são as que, talvez elas tenham mais coragem para essa mudança de carreira. Depois dos 50, isso acontece com muito mais facilidade. A gente percebe isso em algumas pesquisas e tudo. Mas eu resolvi fazer essa mudança no início da minha carreira. Abandonar uma carreira tradicional, uma carreira numa grande empresa para empreender. Tem que ter muita coragem. Acho que tem que ter coragem, muita ousadia, mas a gente tem que ter um produto que sustente também, claro. Legal. E tenho clientes que estão comigo das maiores empresas brasileiras, que estão comigo desde que eu comecei, que acreditaram nisso. Então, eu acho que quando a gente consegue conciliar, que eu acho que é um dos desafios que a gente tem, que a gente percebe hoje no mercado de trabalho, como que a gente pode conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que eu consigo fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira hard também, porque não é fácil, fala a verdade. Não é fácil, a gente tem que conciliar vários pratos, mas quando a gente é muito realizada no que a gente faz, a gente consegue chegar em casa melhor para ficar com a família, para ficar com os filhos, para se relacionar com os amigos. E quando a gente também uma mulher, ela tem uma parceria muito grande com o marido apoia o que ela faz e tem orgulho do que ela faz, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil para a mulher. Eu acho que esse é um grande dilema, porque se a gente não tem esse apoio na vida pessoal, a gente não consegue produzir tudo que a gente quer fazer e que a gente gostaria de fazer. Não, muito legal, inspirador. Eu acho que fazer essa transição de carreira já é um desafio, ainda mais no início, com muita insegurança, às vezes você não tendo conquistado o seu espaço, seu nome não sendo tão reconhecido no mercado. Então, acho que é super incrível ter... Acho que é um pouco de ambição, mas de coragem também de fazer acontecer, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa ferramenta, sobre essa avaliação, o que são insights interessantes, como é que você aplica isso nos clientes e como é que isso pode ajudar tanto os gestores quanto as pessoas que utilizam a ferramenta a serem protagonistas da sua carreira, como você comentou. Olha só, o PI vem das iniciais Índice de Previsibilidade. Então, o nosso objetivo é identificar os pontos, os comportamentos das pessoas, os pontos mais fortes, aquilo que brilha mais, para que cada um seja a sua melhor versão. Isso é fundamental. Então, a gente tem a parte do comportamento, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, na última pesquisa agora do Futuro do Trabalho 2023, colocou que as competências comportamentais têm um peso muito maior que as competências técnicas. Vamos falar assim, às vezes algumas pessoas falam competências comportamentais é os soft skills e as técnicas são os hard skills. Eu acho que o comportamento é muito mais hard do que soft, porque a gente tem que buscar sempre o aprendizado, o lifelong learning, eu acho muito mais. Então eu gosto de chamar de características comportamentais power skills, aquelas fortalezas que cada um tem. E cada um é bom em alguma coisa. A gente precisa, eu acho que o grande objetivo que a gente trabalha muito dentro das organizações é criar um time coeso. A gente fala de diversidade, de raça, gênero, idade, mas e a diversidade de perfis? As pessoas não têm que ser iguais. As pessoas, cada um tem o seu ponto forte, cada um tem as suas necessidades motivadoras, ou seja, que tipo de ambiente que eu crio para que as pessoas se sintam mais felizes e motivadas. Vamos trazer um pouco aqui da maneira que vocês me receberam hoje. Vocês criaram um ambiente onde eu me senti acolhida, onde eu me senti prestigiada. Então, as coisas vão fluir de uma forma muito mais natural. E claro, as coisas mais críticas, a grande crítica, o grande desafio de um RH, de um profissional de gestão de pessoas, é cuidar da liderança, porque é a liderança que está ali na frente. Então, o PI é uma ferramenta de gestão para que os líderes, primeiro, se entendam melhor, trabalhando muito o conceito da inteligência emocional, autoconsciência, quais são os meus pontos fortes, fazer a gestão das próprias emoções, que isso é super importante, porque o mundo está muito doido, né? A gente vai falar de uma outra coisa, que é o problema da saúde mental. Então, como é que as pessoas fazem essa gestão das próprias emoções para ser um líder mais empático, para trabalhar melhor os relacionamentos? O que acontece? A qualidade dos relacionamentos impacta diretamente na qualidade dos resultados, na qualidade do ambiente, na qualidade da saúde mental. E o líder, esse líder dentro da organização, ele tem um aspecto super importante. Por isso que costuma ser o tema mais crítico para a gestão de pessoas, o desenvolvimento da liderança. E a gente tem que trazer que todo mundo é líder. Primeiro, líder de si, aquela história da gente colocar a máscara para o autoconhecimento, quem sou eu, para a gente saber lidar melhor com as pessoas.
as coisas mais claras e óbvias, né? Às vezes o óbvio precisa ser falado. Comunicação não é o que você fala, comunicação é como o outro entende. Como é que eu converso com esse outro atendendo a necessidade motivacional dele e não aquela minha necessidade. Porque aquela história do líder falar, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Lê do engano, não é assim, eu tenho que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso é uma liderança mais empática, uma liderança mais humanizada, uma liderança mais consciente. E é isso que a gente tem que fortalecer nas organizações, porque o impacto na cultura, o impacto no clima é muito quando a gente tem um líder tóxico, um líder muito mais comando e controle, aquele líder que não sabe inspirar as pessoas. E o Simon Sinek, né, dicas de livros aqui, o Simon Sinek ele fala muito do propósito, por que eu faço o que eu faço, entenda o seu porquê, é muito interessante, mas aquele livro, Os Líderes se Servem por Último, é muito interessante, ele fala o seguinte, se 100% dos seus clientes são pessoas, se 100% dos seus funcionários são pessoas, se você não entender de gente, você não entende do negócio. E é o papel da gestão de pessoas, para que tenha esse RH mais estratégico, entender do negócio, que ele tenha estratégia através das pessoas, para que o negócio seja mais estratégico. E é isso que eu venho trabalhando nesses 30 e poucos anos, que os líderes, que a gestão de pessoas entenda mais, através de uma metodologia única, através de uma linguagem que é o PI, como é que vai fazer essa gestão mais personalizada com cada um dos seus colaboradores. Eu fiquei curioso aqui, Eliane, nessa jornada, assim, eu imagino que alguns casos tenham marcado a sua carreira, assim, né? E tem uma metodologia muito robusta de avaliação de pontos fortes, pontos de desenvolvimento de uma liderança. Tem alguma liderança, assim, algum caso que te marcou de alguém que se vocês conseguiram transformar como liderança mesmo, alguém que, se você puder comentar assim, como é que foi a avaliação, que gap que essa pessoa tinha e o que foi feito ali para o desenvolvimento dela e de fato ela se tornou uma liderança melhor depois de um trabalho continuado desse, assim, imagino que você deva ter alguns casos aí em mente, né? Tem vários casos. Não precisa citar nome, não precisa citar a empresa não, claro. Eu acho que o que energiza a gente fazer continuar é isso, é o sucesso que a gente vai vendo. Eu acredito que tem muito no seguinte, o que eu percebo muito? Qual que é a sua melhor versão? Quais são os seus pontos fortes? O que você faz melhor? Então, algumas vezes, a pessoa pode estar num lugar errado. Então, por exemplo, me veio aqui na cabeça um grande empreendedor. Hoje ele está à frente de uma empresa, sucesso, há mais ou menos 30 e poucos anos que eu conheci. Ele tinha mais ou menos 20 e poucos funcionários e ele tinha um perfil muito empreendedor, muito ousado. Ele é um sucesso. Ele virava para mim e falava assim, eu preciso fazer mais um curso do PI, eu quero entender mais de gente. Super legal. Um dia ele virou para mim e falou assim, olha, se um dia meu negócio não der certo, eu vou trabalhar com você. O negócio dele é um sucesso. É líder, uma empresa líder no Brasil e já está indo para fora e tudo. E ele estava montando esse time, essa equipe. Tinha uma pessoa, que era até uma pessoa da família, que estava numa área muito comercial. E a gente percebia que o perfil dele era muito mais de resultado, um lado mais hard, mais técnico, mais analítico, mais focado em dados e coisas. E a gente fez essa mudança com essa pessoa. Gente, o boom que essa pessoa, como é que ela se sentiu muito mais feliz e como é que essa empresa cresceu muito mais compondo essa equipe? Porque eu falo o seguinte, o grande sucesso é a composição de uma equipe. Então, os casos que a gente tem, não adianta, ninguém é bom em tudo. A gente sempre tem o nosso ponto mais forte, aquilo que mais energiza, aquilo que a gente mais gosta. Mas o papel da liderança desses grandes líderes, essas empresas que dão certo, é quando eles compõem um time trabalhando as diferenças. E as diferenças comportamentais são muito importantes. É igual quando a gente traz para um time de futebol, aquele que joga no ataque, aquele que joga na defesa. Dá para ganhar um jogo só jogando no ataque, só tendo atacante? Não. Dá para ganhar se eu só tiver meio de campo defesa? Não. Eu preciso dessa complementariedade. E eu preciso respeitar as individualidades de cada um. Entendendo que cada um é que cada pessoa tem as suas necessidades, as suas motivações. E qual que é o motivo de ação de cada personagem, de cada pessoa que compõe essa equipe. Esse é o papel do líder. Legal. E se você fosse trazer pra gente, assim, o que hoje as empresas, nesse mercado, assim, em constante mudança, estão buscando num líder? O que hoje, para fazer a seleção ou para fazer a promoção até de uma pessoa para uma posição de liderança, o que são as características críticas, aquelas competências que a gente precisa minimamente garantir que a pessoa tenha? Olha, o aspecto técnico é super importante,
Mas não adianta ele ter um aspecto técnico muito, muito forte, muito arrojado, se ele não tem esse lado dos relacionamentos, desse lado mais de inspirar as pessoas. Então, eu acredito muito numa capacidade crítica, uma capacidade analítica, uma capacidade de tomar decisões, principalmente sob pressão, uma capacidade de fazer mudanças. A mudança sempre existiu, mas cada vez ela está numa velocidade mais rápida. Um líder que não acompanha, que não tem uma capacidade cognitiva, que é um outro assessment que a gente tem, essa velocidade e capacidade de aprendizagem de novos conhecimentos em ambientes turbulentos. Porque quando está tudo muito calmo, flui. Mas e nesses ambientes turbulentos? De repente vem uma Covid no meio. Como é que a gente fez para trabalhar essa transição? Então, isso é super importante. Então, eu acredito muito nisso, o lado do comportamento do líder. Mas não adianta nada ele ter a técnica se ele não sabe se relacionar com as pessoas. Se ele não cria um ambiente onde as pessoas querem estar ali com ele. Gente, o maior motivo de demissões dentro das organizações, a gente está passando por esse movimento do quiet quitting, as pessoas trazem essa demissão silenciosa, um número muito grande de demissões que a gente teve pós-Covid, a gente, nesse início do ano, agora desceu um pouquinho, mas nesse início do ano a gente viu essa retomada, porque as pessoas estão buscando o quê? O que mais motiva as pessoas dentro do trabalho? E que as pesquisas, os dados trazem muito isso. Relacionamento. Primeiro, o relacionamento comigo mesmo, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que a gente já falou um pouco aqui. O relacionamento com a minha liderança imediata e o relacionamento com meus colegas. Normalmente, os pedidos de demissão, quando a gente perde grandes talentos, eles não pedem demissão da marca da empresa, eles pedem demissão daquela liderança. Eles pedem demissão porque eles não conseguem mais acordar segundas-feiras e se relacionar com aquele time. Então, a qualidade dos relacionamentos impacta diretamente na qualidade dos resultados, na qualidade da saúde mental, que é um outro grande gargalo para os recursos humanos. Capacitar essa liderança. Mas a liderança tem um impacto no problema da saúde mental, que é uma grande pandemia que a gente está vivendo. Nunca se vendeu tanto remédio para dormir, para acordar, e as pessoas estão adoecendo. E quando elas percebem esse adoecimento dentro da empresa, claro que a produtividade cai. Então, quando a gente tem uma liderança mais humanizada, essa liderança mais empática, o bem-estar das pessoas em primeiro lugar, isso repercute muito no resultado. Não é mimimi. Falar de amor nas organizações não é mimimi. Falar de bem-estar nas organizações, falar do problema da saúde mental, não. A gente precisa cuidar disso, sim. Mas que cada um tem que fazer a sua parte também, claro. Com certeza. E pensando assim, eu profissional de RH, assim, com toda essa mudança que está acontecendo, como é que nós, profissionais de RH, nossos setores de RH, o que a gente precisa se mexer, assim? Como é que essas pessoas têm que se adaptar para esse contexto de mudança também, né? Porque aí, tudo bem, tem o público do lado de lá, mas e os profissionais de RH? O que está vindo aí para o RH do futuro? E se você puder também falar um pouquinho desse posicionamento do RH estratégico, né? Porque a gente ainda vê um RH em muitas empresas mais burocrático, procedimental. Folha de pagamento, né? Não é só isso, né? Departamento pessoal. Departamento pessoal, né? Acho que vale a pena explorar um pouquinho disso também. Esse RH mais estratégico que a gente tanto fala, nada mais é do que ele ter essa visão estratégica, do que ele falar do negócio. Como é que ele pode transformar a estratégia do negócio em comportamentos? Que tipo de pessoas que eu preciso contratar, que eu preciso desenvolver para que tenha os melhores resultados da empresa? Então, é ele sentar na mesa. É ele sentar na mesa junto com o board, junto com o presidente, ele ser esse parceiro do negócio. Junto com o presidente, junto com o CFO, ele tem que sentar na mesa e falar do negócio. Então, eu acho que para todo mundo. Adaptabilidade, você trouxe uma palavra muito interessante, adaptabilidade. Não só do RH, mas a adaptabilidade de todos os profissionais. A gente tem que se adaptar a esse cenário muito mais incerto. E o RH precisa estar próximo dessa tomada de decisão. Um RH que não está próximo, que não sabe o que é um negócio, que não conhece, ele está sendo mais esse burocrático que precisa. A gente precisa de remuneração e benefício, a gente precisa do departamento pessoal funcionando, claro, mas isso não é o RH, isso faz parte, isso é um dos braços, mas a gestão de pessoas é cuidar mais desse lado mais humano, cuidando desse ambiente, cuidando da carreira das pessoas, cuidando do processo da sucessão, mas fundamental, que ele faça parte do processo da tomada de decisão, que ele sente na mesa junto com o presidente, que ele seja esse parceiro, isso é fundamental. E a gente percebe que as empresas, quando isso acontece, essa visão mais estratégica, essa visão mais analítica, a visão do negócio, do RH,
é mais aflorada e que ele tem essa preocupação, esse desenvolvimento constante, as empresas têm muito mais sucesso. Não, muito bom. E falando um pouquinho de saúde mental, acho que só para abrir, assim, eu tive há uns 2 anos um desafio muito grande de saúde mental. Eu acho que fez parte também da minha reflexão de transição de carreira. E foi uma coisa, acho que bastante desafiadora, assim. Eu vivia num mundo de consultoria, de alta performance, também sempre uma profissional que dava conta e conseguia entregar e tinha bons relacionamentos. E chegou um momento que eu vi que a equação não estava mais fechando e que talvez, assim, meu corpo sentia, ele começou a falar comigo. E é bastante desafiador, né? Tanto enquanto liderança, mas também enquanto profissional, você se vê numa situação que você precisa parar, pensar, refletir e falar, eu preciso cuidar da minha saúde. Sim. E, às vezes, acho que trazendo alguns pontos assim mais pessoais, para eu conseguir falar que estava doente, eu precisei de muita terapia e comigo, assim, porque assumir que era um desafio, que realmente eu precisava tratar como uma doença, uma questão de saúde, foi um ponto, acho que um primeiro ponto. Um segundo ponto foi eu conseguir falar para os meus líderes. Porque vem muito aquela visão, e agora o que vai ser da minha carreira? E agora eu não tô dando conta, como assim eu? Sempre de alta performance, que tem uma carreira assim tão legal, que as pessoas inclusive olham, se inspiram, veem que é possível uma mulher chegar num papel de liderança, e foi um outro passo, assim. E acho que depois também começar a entender como balancear, como fazer a retomada, acho que foi bem desafiador. Mas eu via também as organizações não preparadas para lidarem com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque eu vivi na pele. Eu precisei de apoio, inclusive de profissionais de saúde, eu super recomendo, até hoje continuo na terapia, precisei ter acompanhamento médico, utilizar medicamento, e também vi isso como uma ajuda naquele momento, assim, bastante desafiador, mas eu queria que você falasse, porque para mim, enquanto profissional, foi um grande desafio, e eu também via, às vezes, a liderança com um desafio enorme, porque eles não são formados para isso, né? E eu acho que hoje a realidade pede isso dos nossos gestores. Pede isso da liderança. Belíssimo depoimento, que as pessoas se inspirem nesse seu depoimento. Primeiro, para você falar, como que você vai falar para as pessoas que mais se conectam com você desse problema? Normalmente as pessoas têm muita facilidade. Olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou gripada, eu estou com um problema, eu tenho que fazer uma cirurgia, mas as pessoas falam, olha, eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho saúde emocional para levantar e trabalhar, para encontrar as pessoas. Eu não estou dormindo. Aí começa muito assim, que eu acho que é o óbvio também que precisa ser falado. Qualidade do sono. A gente vê que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande para dormir e para acordar. Então, assim, a qualidade do sono é fundamental. É o sono que repõe. É o sono que... Gente, no mundo que a gente vive, de 24 horas, 8 horas para o sono, no mundo que a gente vive, se o sono não fosse importante, esses grandes empreendedores, eles falam, para de dormir, não precisa, vamos produzir. Então, assim, a qualidade do sono, alimentação adequada e atividade física com regularidade. Eu falo sempre que é o óbvio que precisa ser falado para cuidar um pouco mais dessa saúde mental. Porque é a saúde integral, é a saúde física, social, relacional, mas a saúde mental, saúde financeira, mas a saúde mental. Então, as pessoas têm muita dificuldade para falar para o seu líder, e o líder de entender como é que ele vai lidar com isso. A pessoa fala, eu não consigo trabalhar. Então, parabéns, que você conseguiu com muita terapia. Eu recomendo também, claro, com muita terapia, com muito autoconhecimento para falar dessa sua dificuldade. Porque é isso que vai inspirar as pessoas e fortalecer esse time. E a liderança, realmente, alguns, era uma das coisas, até dentro, Júlio, que você me perguntou, algumas lideranças no momento da pandemia, quando estava muito ali, né, porque ela não terminou ainda, pós-pandemia, eles tinham muita dificuldade quando as pessoas vinham com esses problemas. Ele falava assim, nossa, mas como que eu vou lidar com isso? Então, é uma dificuldade, sim. Então, eu acho que, assim, é uma grande inspiração para todos. A gente se conscientizar e o mais importante, que esse mundo que a gente vive de uma performance, o tempo inteiro você tem que performar. E o tempo inteiro você tem que colocar nas mídias que você está performando, que você está fazendo as coisas acontecerem. A gente estava falando um pouquinho disso. Às vezes, eu acho que a pessoa não está cuidando daquilo que é essencial. E a gente quer performar. A qualquer custo, né? A qualquer custo. O que eu estou fazendo? Gente, as pausas são extremamente importantes. Eu pergunto muito assim, qual que é o seu lado B?
O que vai te energizar para que você consiga performar melhor? Então, é aquilo, né, que eu acho que fala um pouco desse livro aqui, do essencialismo, é aquilo. O que é essencial? A gente precisa cantar, igual você estava cantando aqui muito bem. O pessoal não viu não, mas eu tava dando uma palhinha aqui antes de começar a gravar o episódio. Ajustar o microfone. Se o pessoal pedir nos comentários, eu vou cantar uma música você durante o canta episódio. uma música, pois é, mas isso solta, isso é legal. A gente... É se relacionar com os amigos, é assistir um filme, é praticar um esporte. Eu acho que o grande problema é a gente estar realmente presente naquilo que a gente está fazendo. Tem o tempo do trabalho? Tem. Mas é o tempo daquela desconexão. Como que eu saio, mais ou menos, 18, 19 horas, eu vou me desconectar do trabalho para fazer aquilo que também é essencial na minha vida. Você vai cozinhar para sua família, você vai... Enfim, tem várias coisas. Então, esse lado B é muito importante. Porque é só trabalho, vai acontecer isso. É trabalho, 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 eu não estou vendo os outros lados. E aquilo que é o mais essencial para me energizar para essa fortaleza do trabalho. E a coragem, que eu acho que é muita coragem sua, primeiro, de se colocar, de falar das suas dificuldades. A gente tem aí a Brené Brown, que fala o poder das vulnerabilidades, né? Tem até um episódio no Netflix, os livros delas que são maravilhosos também, que eu acho que são dicas interessantes aí, da gente falar das nossas dificuldades, daquilo. A gente não consegue ser bom em tudo, não dá para performar 100% das vezes. E a gente tem que trabalhar com essas nossas dificuldades, com as nossas vulnerabilidades, que nem sempre tudo vai dar certo. Então, assim, parabéns por você se posicionar, que eu acho que é uma inspiração para as pessoas que estão aí pensando em se reposicionar nas suas carreiras, e para trabalhar melhor isso. Tenha coragem de fazer essa mudança. Não tem idade. Você pode fazer essa mudança na juventude, você pode fazer essa mudança mais para frente. E tem uma pesquisa interessante, que eu acho que é da Gallup, que coloca que as mulheres acima dos 50, elas têm muito mais coragem de fazer essa mudança da carreira do que os homens. A gente vê muito mais essa ousadia nas mulheres. Então, não, muito legal. Agora, eu fiquei curioso aqui, porque assim, você deu várias sugestões para a pessoa, né? Assim, a Isa comentou o caso dela e o que eu sinto é isso, assim, às vezes as empresas não estão preparadas para acolher o colaborador, e aí fica muito assim, dependente de um movimento do colaborador, de ele reconhecer, e muitas vezes, pelo menos em alguns casos que eu tive contato, é o colaborador que vai ali estressando e em algum momento isso explode, né? E aí você deu várias sugestões aqui de como as pessoas deveriam se portar. Falando para o colaborador. Agora, o que você falaria para a empresa? Agora, assim, o que as empresas estão fazendo? Ou qual seria a recomendação para a empresa? Eu sou dono de uma empresa. Que tipo de prática gerencial, que tipo de rotina, de ritual que eu coloco no dia a dia da minha empresa para evitar que isso aconteça? Porque às vezes, ou boa parte das vezes, as pessoas não vão falar. Ou você só vai saber depois que precisou se ausentar, né? É isso, assim. Agora, beleza, eu enquanto gestor agora, dono de empresa, o que eu faço para preparar o meu ambiente para que isso não aconteça? É a criação de um ambiente mais humanizado, de uma liderança mais humanizada. E a gente perceber de uma forma antecipada o que está acontecendo com cada um. Não é o RH que vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, porque ele não está ali se conectando com as pessoas. Daí vem o papel da liderança. De perceber, olha, aquela pessoa está chegando mais atrasada, aquela pessoa está mais no canto, ela não está se relacionando tanto. Deixa eu conversar com essa pessoa. A empatia é isso, é entender o que é meu, mas o que é do outro. Como é que as pessoas estão? Então, assim, às vezes são movimentos que as pessoas fazem que a gente percebe que ela precisa um pouco mais de ajuda. Que ela precisa de um pouco mais da escuta ativa, de sentar. E sentar de uma forma individual com cada um, isso é muito importante. Bom, eu tenho 300, 500 pessoas na minha equipe, como é que eu vou sentar com todo mundo? Mas como é que eu faço para sentar com todo mundo? Como é que eu vou cuidar desse tanto de gente? É mais desafio. Mas aí é criar programas. Às vezes, quem sabe, o trabalho híbrido pode ajudar essas pessoas para elas se desconectarem. Programas de bem-estar, programas de atividade física dentro da organização, o cuidado da alimentação da empresa, né, de que ele está servindo ali no refeitório, de como que ele está cuidando, de como é que as pessoas... Então, é esse apoio. Acho que as pessoas querem se sentir acolhidas. A gente está vivendo num momento de muita turbulência, num momento que a inteligência artificial está aí cada vez mais presente, mas as pessoas que vão sobressair é aquelas que vão conseguir usar
Primeiro, melhora essa inteligência artificial. É porque ela está aí para tirar o robô de dentro da gente. Ela não está ali para roubar. Ela vai substituir muitos empregos, sim, mas outros serão criados. Mas já que a gente já tem a inteligência artificial que está aí para tirar um pouco esse robô, para nos ajudar a performar melhor, porque os dados, né, quem não tem os dados não consegue gerenciar, vamos cuidar daquilo que é essencial, esse lado mais humano da gestão. E é isso que os líderes precisam fazer. Então, o que as empresas precisam fazer? Capacitar esses líderes para que eles cuidem melhor das pessoas, para que eles inspirem e para que eles identifiquem o sofrimento em algumas pessoas. Não é só a pessoa falar, mas a gente também pode provocar percebendo que essa pessoa está passando por um sofrimento. Não, super interessante. E um ponto que você falou que me chama muito a atenção, e eu acho que tinha uma relação também do meu formato de liderança, é que chegou um momento que eu também já estava entendendo bem o que estava acontecendo e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas. E as pessoas começaram a ver, ela também tem essas dificuldades. O meu líder não é perfeito, né? Você começa a mostrar sua vulnerabilidade e eles começam a se sentirem seguros para trazer os desafios próprios, né? O que eles estão vivenciando, quais são as dificuldades e também para pedir ajuda. Eu acho que essa relação, quando você tira essa distância da liderança, e você mostra que também somos gente, eu falava de pele, osso e emoção, a gente começa a aproximar esses times e trazer essas potências. Porque é assim, é uma coisa que eu estava discutindo essa semana com um colega de trabalho. Às vezes, você tem 20% para dar, mas eu posso dar 80% na nossa relação de trabalho. Sim. Nunca vai ser 50-50. E que bom eu poder, às vezes, estar com meus 20%, 30% e você também me ajudar com isso. E é aí que a gente vai trazendo essa constância, essa entrega, essa performance e também respeitando, eu acho que os desafios individuais. Eu acho que isso é que realmente cria esse sentimento de time e não só um colega de trabalho que tá lá para ele fazer a parte dele e eu fazer a minha, né? Você começa a ter essas equipes que buscam o mesmo objetivo e que estão lá para se suportarem, para se apoiarem. Acho que esse é um ponto bastante interessante. Ajuda, né, com as pessoas. Algumas pesquisas mostram, né, que as mulheres buscam muito ajuda com as amigas. Gente, fala com as amigas o que está acontecendo, isso é importante. As mulheres têm mais facilidade para falar disso com as amigas do que os homens com os amigos. Os papos são meio diferentes. Mas é uma das coisas, né, de buscar ajuda, porque algumas pessoas podem estar vivendo isso também. Então, é só de você estar falando, as pessoas que estão escutando aqui, se alguém está se identificando, já dá uma coragem, já dá uma cutucada e fala, olha, eu preciso fazer algo, eu não posso deixar dessa maneira. Aquela história, né, trazendo uma musiquinha, deixa a vida me levar. Não, o que eu estou fazendo para me apropriar dessa situação, da minha própria carreira, do meu próprio desenvolvimento, né, do meu desenvolvimento constante que não acaba muito. E a gente vai passar por esses momentos, nem tudo sempre são flores. Minha mãe sempre fala, cada um no seu canto, passa seu tanto. Então, a gente tem as dificuldades, mas como é que eu faço para superar essas dificuldades? E quando eu me conecto com as pessoas, quando eu me sinto quando eu sinto que eu tenho um ambiente muito importante para as empresas, um ambiente seguro psicologicamente, isso vai fortalecer as pessoas, porque eu posso falar das minhas dificuldades. Então, são coisas que não saem de moda. Por mais tecnologia que a gente tenha, por mais inteligência artificial, a gente precisa desse ambiente seguro, onde as pessoas possam falar das suas dificuldades, das suas vulnerabilidades e ser sua melhor versão. E ser quem realmente ela é. E parar de representar aquilo que o outro gostaria que ela fosse. Porque aí não se sustenta. Não, ponto. Tô falando muito hoje, né? Mas só fazendo uma conexão com outro episódio, a Lisete, que hoje é CEO do Tauá, ela trouxe pra gente uma coisa que ela achou muito interessante. Elas estavam fazendo, se eu não me engano, eles estavam numa convenção anual de gestores. De gestores. E teve uma pessoa que fez uma fala que ela olhou assim, nossa, foi uma fala muito corajosa. Uhum. E ela falou, às vezes eu nem concordava com o que ele estava falando, mas que bom que ele pôde falar. E a pessoa falou, aqui eu me sinto seguro para expressar o que eu sinto, o que eu acho, e eu sei que isso não vai ser utilizado contra mim. Na verdade, vai ser analisado e a gente vai debater para tomar a melhor decisão, seguir o melhor caminho. Mas olha que interessante, o gestor dela falando para ela que eu me sinto seguro para falar o que eu penso. A diferença de ideias. É diferença de ideias. Não quer dizer que o que ele está falando, de repente, não é a estratégia da empresa, ela também não concorda, mas ele está se posicionando, ele está falando. Maravilha. Maravilhoso. É isso. É o ambiente seguro para ele se posicionar.
Eu até, assim, a gente é meio, às vezes, acadêmico aqui também. E eu queria trazer uma referência, assim, à luz dessa discussão e dos pontos que você trouxe. Porque é isso, assim, fato a gente está num ambiente de constante mudança, tecnologia chegando o tempo inteiro e tá claro que as pessoas precisam se reinventar o tempo todo aí nas suas carreiras, né? A questão do lifelong learning que você comentou, ou seja, elas Sim. precisam constantemente buscar essa transformação. Tem um livro super famoso que é de um autor que a gente gosta bastante, que chama Clayton Christensen, que é o cara do Dilema da Inovação e outros mais, né? E ele, falando de pessoas, ele escreveu um livro que chama DNA do Inovador, um artigo que ele escreveu aqui com outros autores, e ele coloca cinco características desse profissional, e aí eu queria deixar aqui para as pessoas terem um framework mesmo, né, assim, e olharem no espelho e falar assim, será que que sirvam de orientação para as pessoas mesmo, porque a gente entende que é o perfil do profissional do futuro, né? Futuro. Então ele destaca 5 características, assim, ele fala capacidade de associação. O que é capacidade de associação? Eu conseguir conectar informações distintas vindo de várias fontes para transformar aquilo em algo que sirva aí para uma decisão. Capacidade de questionamento, né? Antigamente você tinha muito aquela cultura do eu mando, né? você obedece. Eu mando, você obedece e tal. E hoje, assim, não tô falando, não é questão de eu tenho que questionar meu líder, esse é o ponto. Mas eu acho que as pessoas têm que questionar, inclusive, o próprio trabalho, né? Será que o que eu tô fazendo vai levar a minha empresa para o resultado que ela tá buscando? Faça perguntas inteligentes. É isso, assim, será que eu tô fazendo porque, assim, questionar o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. O que eu faço, Pra saber se isso está te levando pro caminho que você gostaria, né? Sim. Capacidade de observação, é isso. Você falou de empatia. Às vezes o que o líder precisa é não fazer nada. Ele só precisa observar o time e entender o que está acontecendo. Fazer uma leitura do cenário ali. A leitura de cenário é fundamental. Assim, é isso que você falou. A pessoa às vezes está triste, ela está acanhada e você na correria ali, intencionalmente ou não, você deixa isso passar, né? Parece que às vezes tem liderança que prefere, sabe, igual quando você tá no restaurante, às vezes o garçom tá super atarefado e ele faz vista grossa, assim, passa correndo pra não te atender. É o líder na empresa ali que eventualmente ele tá vendo que a pessoa tá com algum problema, mas ele também tem os seus problemas. E aí? E aí ele passa correndo porque assim, ele não tá conseguindo lidar com o próprio problema. Como é que ele vai aceitar a outra pessoa que tá ali do lado, né? E, pra finalizar, networking e experimentação, né? Sim. Network, ou seja, como é que eu desloco do meu centro, do meu ciclo usual ali e me relaciono com outras pessoas, que você falou, como é que eu me relaciono com pessoas diferentes, porque a gente entende que é isso, assim, são perspectivas diferentes que vão trazer complementaridade para lidar com esse mundo VUCA, incerto e dinâmico o tempo inteiro. E experimentação, né? Aquela ideia de que, eu sei como as coisas funcionam, sempre fui assim. Eu acho que se a gente puder deixar uma reflexão para a liderança é essa, assim, a partir de pessoas que eu não sei nada, eu preciso fazer perguntas, eu preciso olhar para os dados, eu preciso entender o que os dados vão me falar, porque é isso, assim, essas verdades absolutas num cenário de mudança constante não fazem tanto sentido assim, né? Não faz então, é isso, assim, eu acho que fica aqui uma sugestão, então, de 5 características para você que quer buscar um lugar diferente aí na sua carreira, né? Capacidade de associação, capacidade de questionamento, observação, empatia, networking, relacionamento e experimentação, assim, né? Acho que fica aí o DNA do inovador como uma referência para a turma. E aí, assim, o que você acha, né? Alguma dessas características te chama mais atenção hoje, assim, pensando... É isso, agora vamos sair das 5 e eleger um, Eliane, assim, qual é aquela que, assim, hoje, profissional do futuro, não dá para prosperar sem? Eu acho que eu vou muito pelos relacionamentos, pela empatia. A gente criar esses vínculos, criar esses relacionamentos. Porque quando os vínculos são seguros, quando a gente tem esse ambiente, as coisas podem acontecer muito mais. Por exemplo, eu posso fazer uma leitura de cenário errada, mas eu tenho ali um time que eu vou escutar e que vai corrigir um pouco essa rota. Eu posso... inovação é sobre pessoas. Então, eu acho que, assim, quando a gente entende de pessoas, quando a gente traz as pessoas o processo da tomada de decisão, quando elas se sentem incluídas, eu acho que as coisas fluem. É igual você que falou, né? Eu lembrei de uma história. A gente tem aquela história da pessoa que entrou no elevador. Então, a gente tem aquele que a pessoa tá vindo lá correndo no elevador. Aquele que fecha correndo e fala, tô nem aí. Vou fechar esse elevador porque eu tô pensando em mim. Não dá. A gente tem aquele outro que até vê a pessoa vindo, mas vai de uma forma discreta e tudo, e vai, e sobe. Mas a gente tem aquele que tá vendo que a pessoa vem, que ela tá precisando disso, para
e espera essa pessoa. Segura a porta, né? Segura a porta para essa pessoa. Vamos junto. Eu acho que é por aí. Eu acho que são os relacionamentos, a qualidade desses relacionamentos. Eu tenho que buscar a minha técnica, sim. Eu tenho que me aprimorar, buscar novos desenvolvimentos, novos conhecimentos. E inovação não é tecnologia, inovação é sobre as pessoas. Então, quando eu trago as pessoas, o processo da tomada de decisão, quando eu realmente, elas se apropriam, elas têm um lugar ali, que elas são ouvidas e que as coisas que elas vão trazer, as ideias que elas vão trazer, vão ser ouvidas, às vezes vão funcionar, às vezes não, eu acho que as coisas fluem. Então, eu colocaria nessa qualidade de cuidar da qualidade dos seus relacionamentos. E é muito legal isso que você falou, porque, assim, vamos dizer assim, uma parte de um sistema de gestão da inovação, que é super importante, mas não é única, é a ideação, né? O início de um funil de inovação ali, é você conseguir provocar as pessoas para gerar ideia, tá certo? E boa parte das empresas falham, que é isso que você falou, assim, não é simplesmente pedir, assim, às vezes a empresa vai numa postura, no processo ali de ideação, ela pede para as pessoas a sugestão, mas depois ela não dá devolutiva. Aí ela mata o processo inovador. Porque é isso, assim, ela, é o que você falou, ela tá olhando só o lado dela, ela tá pedindo, mas ela não tá dando o mínimo de contrapartida que a outra parte esperava, que é, beleza, assim, nem todas essas ideias vão prosperar ali no seu funil de inovação. Mas eu preciso entender, assim, por que o que eu coloquei não faz sentido? Qual que é o critério? Por que é isso, assim, qual que é a estratégia, então, da organização? Me fala, então, qual que é a direção, para eu entender que o que eu tô propondo aqui não tá na direção que a organização quer. Mas seja transparente comigo, assim, vamos ser fair na relação, esse que é o ponto, né? Assim, vamos ser transparente, vamos definir claramente os critérios, pra gente não criar essa expectativa e, assim, é só um lado que dá a sua parte. É só o vem a nós, né? Isso, e não traz essa contrapartida, né? A gente vê isso acontecendo assim. E é uma falha drástica quando as empresas se propõem a fazer inovação de uma forma mais estruturada, né? Concordo plenamente. E uma das coisas que a gente tem que pensar, contrate pessoas melhores que você. Sempre tem alguém melhor em algum lado. Eu posso ser muito boa de um lado, mas eu vou ter uma pessoa melhor daquele. Então, contrate pessoas melhores que você. Isso é super importante. E não tenha medo disso. Porque você vai crescer muito mais se você tiver um time robusto com você. Se você tiver um time medíocre, se você começar a contratar pessoas que não são melhores, pessoas que não vão ajudar, que é só comando e controle, só vai fazer, que não vai trazer novas sugestões, que só vai fazer o que você mandar, a gente não vai crescer. E isso vai sobrar pra quem? Pra essa pessoa, claro. Nunca vai tirar férias essa pessoa, né? Não vai, é isso. E aí vai adoecer. Em algum momento vai dar ruim isso aí. Não vai dar, não vai ter. Mas um ponto que você falou, e que a gente já conversou em alguns episódios, né? O líder, ele não pode ser a tampa dessa panela que limita, que não deixa as pessoas crescerem, que não deixa as pessoas se desenvolverem, né? É importante que você tenha contigo pessoas que saibam mais que você. Sim. Ainda mais nesse mundo, não tem como a gente saber de todas as tecnologias, de tudo que vem vindo, todos os novos conceitos. A gente está indo também num nível de detalhe, de especialização muito grande. Então, um bom líder, na minha visão, é aquele que consegue ter essa equipe múltipla, com muito conhecimento e que consegue entender perfil a perfil como é que essa pessoa gera mais valor, alcança a sua máxima potência, alinhado àquilo que a organização precisa, né? E realmente, a partir do momento que a gente tem o líder que é a tampa, que não deixa as pessoas crescerem ou que só coloca aquilo que ele consegue controlar, ele não vai entregar mais resultado, não vai né? entregar, com certeza. E ele não vai acompanhar esse novo mercado que a gente tem e que vem se apresentando, principalmente com muito mais tecnologia, né? Sim, respeitar mesmo as individualidades, os pontos fortes de cada um, entender como humanos que as pessoas são. E eu acho que isso que é importante. Esse da tampa, ele tem que repensar um pouco, porque tá difícil. E uma hora essa tampa explode. E aí, o que ele vai fazer com isso tudo? Legal. Muito bom. Bom, a gente tem um quadro, Eliane, que é o nosso projeto querido aqui, que chama Bibliotex, que é um projeto social que a gente tem por objetivo aí trazer conteúdo curado, e a gente está montando uma biblioteca para doar para uma instituição social aí ao final da nossa temporada. Então, assim, a gente queria saber que livro que você trouxe aí e quais insights que você poderia trazer para o público sobre esse livro, o que ele fez aí o que ele trouxe de impacto na sua carreira, como é que ele mudou sua forma de pensar. Então, se puder aí mostrar o livro para a nossa audiência. Acho que eu até falei um pouco, né, que é o essencialismo. Esse livro é muito interessante, ele tem uma continuidade dele, que é o Sem Esforço, que é muito legal, ele é azulzinho assim, sem esforço. E o que ele faz? O que ele fala, que eu acho que é
O que é essencial na vida da gente? O essencial é o que a gente vai levar daqui, que é uma das coisas que a gente faz pensar. A gente vai levar o nosso mestrado, aquele carro do ano que a gente comprou, aquela roupa bonita, aquela bolsa, a gente vai levar o quê? Ou a gente vai levar os nossos relacionamentos. O que muda na vida das pessoas é isso. Eu posso adorar trabalhar com um líder que de repente ele não entende muito de tecnologia, que ele não entende muito daquele assunto, mas que ele saiba trabalhar esses relacionamentos. Em que um momento que eu estava passando uma dificuldade, ele conseguiu perceber, ele chegou em mim, ele falou, vamos tomar um café junto, vamos conversar, deu um tapinha nas minhas costas, deu uma acolhida, deu um abraço um pouco mais apertado, tô aqui. É isso que a gente vai levar. Então, eu acho que o que é essencial na vida? O essencial na vida, a gente gosta de trabalhar? Sim. Trabalho dignifica. Quem escolheu a vida, né? Uma mulher que escolheu a vida profissional, fora de casa, que a gente sabe também a importância desse trabalho dentro de casa, que é uma economia que às vezes a gente está muito atento e a gente tem que ver como que isso é importante, né? O que geraria de resultado se isso fosse contabilizado. Mas o que a gente está fazendo da nossa vida? Se eu estou simplesmente deixando a vida levar ou estou me apropriando dela? Eu estou fazendo alguma coisa para mudar? Eu acho que isso que é importante. Por quê? A felicidade está muito na rede social do outro. E as pessoas colocam, né? Elas postam lá na praia, toda feliz, viajando e tudo. E eu tô aqui ralando, eu tô aqui cheio de problema. Gente, não é isso. O mundo não é cor-de-rosa, assim, não é só isso. Então, foque naquilo, esteja presente, por exemplo, no almoço Dia dos Pais, no almoço de domingo, numa saída que você vai comer uma pizza, foque naquilo, desliga um pouco do celular. O celular tá aí, claro, é tecnologia, ele conecta mais as pessoas, ajuda bastante, mas a gente tem que se desconectar, criando mais esse lado B, que é aquilo que é essencial, é muito mais esse lado B, aquilo que me energiza, seja cantar, para eu soltar essa minha atenção de alguma forma. Então, eu acho que é muito por aí. Não, muito bom. Acho que agora só pra gente se despedir, tem alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar, sugerir para o nosso público? Acho que você já falou de vários livros, vários estudos, várias práticas, mas acho que fica um espaço para a sua última fala. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, trate de conhecer realmente sua equipe, as pessoas que conectam com você, as pessoas da sua equipe, seus funcionários. Esse lado mais humano, esse lado da pessoa integralmente. E eu acredito muito que esse trabalho híbrido, algumas vezes as pessoas viram, olha, ele tem um cachorro, olha, ele tem filho, às vezes as pessoas nem sabiam disso. Então, assim, né, trate as pessoas como realmente elas gostariam de ser tratadas. E procure dados, procure fatos para que você tenha esse autoconhecimento, busque sempre o seu autoconhecimento, que é uma jornada. Não acaba, né? Você fazendo um assessment é uma forma de você se conhecer, você pedindo feedback das pessoas é uma forma, de você vendo o que está funcionando ou não, você se inspirando em exemplos como você trouxe é uma forma. Fortaleça o seu autoconhecimento cada vez mais. Cuide bem dessa jornada, porque se você estiver bem com você mesmo, você vai estar bem na empresa, com as pessoas que você mais se conecta. E isso que é importante, acho que é isso que é o essencial da vida. Que a gente, quando um dia, né, a gente foi embora, a gente fala, olha, realmente eu consegui deixar um legado nesse trabalho. E é muito importante, eu acho que uma das coisas, assim, para o sucesso da carreira, eu tenho esse trabalho voluntário, estou como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, é uma associação que vai fazer 60 anos ano que vem, a gente está ligado às maiores associações do mundo, a gente faz grandes eventos, a gente tem um CONAR agora, que é dia 27, 28 e 29, um sucesso, um mês antes, todos os ingressos esgotados, a gente está esperando 38 mil, 40 mil pessoas. Olha, então é um momento da gente cuidar do RH, porque quem cuida do RH também. Então, para o RH pensar, refletir nas melhores práticas das empresas, a gente tem muitos CEOs que vão falar, muitos RHs, o que está funcionando, o que não está, palestrantes. Então, acho que é um momento de você buscar se desenvolver. Então, se a gente for falar, busque sempre o seu desenvolvimento, fortaleça o seu autoconhecimento, entenda seus pontos fortes, seus pontos de atenção, procure se conectar com pessoas e é aquela história. Acho que um outro livro muito bacana é aquele Jeito Rafa de Ser Feliz. O que vem primeiro? É o sucesso que vem primeiro ou a felicidade? Se você estiver feliz com você mesmo, você vai ter sucesso. Agora, se você não estiver bem com você mesmo, o sucesso não vai chegar. Então, você tem que se apropriar disso. Acho que é por aí.
Muito bom. Fechamos a pauta de hoje. Eliane, muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Foi uma manhã super gostosa aqui. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Te desejamos aí todo sucesso, né? Que você possa impactar várias empresas, várias pessoas aí com esse trabalho que você vem fazendo em todas essas instituições, né? Então, parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar aí tanto conhecimento conosco. Obrigado. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Fechamos agora a nossa reunião da diretoria. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado.